Esse processo de burocratização começou quando Lenin ainda era vivo, e seu último combate foi contra a burocracia. Stalin, como secretário-geral, controlava o aparelho do partido. Entre 1926 e 1927, vieram as expulsões do partido, as prisões e as deportações em massa para a Sibéria e outras regiões. Trotsky foi expulso do partido. Em fevereiro de 1929, Stalin conseguiu expulsar Trotsky da União Soviética e deportá-lo para a Turquia. No campo, a coletivização forçada da terra tinha aberto uma enorme crise da agricultura, com a fome e a morte de milhões de camponeses. A aceleração da industrialização se fazia à custa do aumento da jornada de trabalho e dos baixos salários. No partido, havia uma insatisfação de distintas alas contra o regime, e até de setores da própria burocracia stalinista. Por outro lado, a vitória do nazismo na Alemanha em 1933 colocava de imediato o perigo de uma guerra desse país contra a União Soviética. Ist keine Redensart, das ist eine Realität aus Blut und Fleisch. Stalin já estudava a possibilidade de um pacto com Hitler, que foi firmado mais tarde, em agosto de 1939. Stalin e Hitler tinham uma coisa em comum: desconfiança dos judeus. Porque eles não deviam lealdade a um país, podiam muito bem ser espiões, na visão de Stalin. Em janeiro de 1953, Stalin iniciou outro expurgo. Ele prendeu os maiores médicos do país, os acusando de traição e conspiração para destruir a liderança soviética no que se tornou conhecido como o complô dos médicos. A maioria dos acusados eram judeus. Eles foram presos e torturados por confissões. Stalin dizia: batam, batam com a intenção de matar. Eu quero essas confissões. Um dos médicos teve de ser levado para o interrogatório numa maca, porque ele havia apanhado tanto que não podia andar. Alguns estudiosos acreditam que Stalin estava planejando um imenso expurgo dos judeus soviéticos. O Stalin já havia aprovado a construção de 4 grandes campos de concentração no Extremo Oriente. Especula-se que esses campos de concentração estavam sendo construídos para os judeus. Stalin precisava destruir a oposição para consolidar seu poder antes que começasse a guerra. Para isso, era preciso eliminar fisicamente não só todos os opositores, mas também a velha guarda bolchevique, inclusive aqueles que haviam capitulado. O principal objetivo de Stalin era eliminar a oposição de esquerda trotskista, o único setor que tinha um programa alternativo à burocracia e que defendia o fim dos privilégios dos burocratas, a democracia operária no Estado e a democracia interna no partido. A única maneira de acabar com essa oposição, que se recusava a capitular, era matando todos os seus militantes. Foi o que Stalin fez. Nos anos seguintes a 1934, a repressão aumentou brutalmente. As deportações foram sendo substituídas pelos campos de concentração, pelas torturas e fuzilamentos em massa. Finalmente, entre os anos de 36 e 38, Stalin lançou uma campanha de terror chamada O Grande Expurgo, que assassinou centenas de milhares de oposicionistas. Essa campanha de extermínio foi seguida pelo julgamento e execução dos principais líderes da Revolução de Outubro e antigos dirigentes das correntes que se haviam oposto a Stalin, mesmo que houvessem renunciado à oposição. Esses julgamentos ficaram conhecidos como os processos de Moscou. Trotsky, mesmo no exílio, foi o principal acusado em todos os processos, sendo julgado e condenado à revelia. Os julgamentos foram totalmente forjados. As acusações eram espantosas e absurdas.
Todos esses velhos revolucionários e ex-dirigentes do Estado soviético eram falsamente acusados de terroristas, de haver praticado ou planejado atos de sabotagem às indústrias e ao sistema de transporte e de planejar atentados e, inclusive, o assassinato de Stalin e outros dirigentes soviéticos, e também de traição e espionagem a serviço de Hitler e do imperador japonês. As confissões eram parte essencial desse espetáculo tenebroso. 20 anos depois, Khrushchev reconheceu a falsidade das acusações contra os réus dos processos de Moscou e explicou como as confissões foram arrancadas sob terríveis torturas e ameaças de fuzilamento dos familiares dos réus. Ele também exterminou grande parte da própria burocracia stalinista, que ele não considerava confiável. Por isso, dos 139 membros do Comitê Central do Partido Comunista, eleitos no 17º Congresso, em 1934, 98 foram executados. E isso quando o partido já estava totalmente stalinizado e toda a oposição já estava em campos de concentração. Dos 1.996 delegados a esse Congresso, 1.108 foram presos e 2/3 deles executados. Também houve um julgamento militar secreto, em junho de 1937, contra vários altos oficiais das Forças Armadas Soviéticas. O Marechal Tukhachevsky, herói da Guerra Civil, assim como 3 dos 5 marechais da União Soviética, foram julgados e condenados. No total, 45 mil oficiais do Exército Vermelho e das outras forças foram presos e 15 mil deles foram executados. Entre os oficiais superiores foram condenados 13 dos 15 comandantes de exército, 8 de 9 almirantes, 50 entre os 57 generais dos corpos do Exército, 157 dos 186 generais de divisão e todos os comissários do Exército. Esse expurgo enfraqueceu terrivelmente as Forças Armadas Soviéticas e facilitou a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista 5 anos depois. De acordo com os arquivos soviéticos, durante 1937 e 1938, a polícia política prendeu 1.548.000 pessoas, das quais mais de 680 mil foram executadas. Mas vários historiadores calculam que essa cifra é superior e, na verdade, mais de 800 mil pessoas foram executadas. Isso sem contar centenas de milhares que morreram de fome, de frio e de doenças nos campos de concentração na Sibéria, chamados de gulags, e que desapareceram sem registro. Por fim, Stalin mandou matar os próprios verdugos, os ex-chefes da polícia política, a GPU e depois chamada NKVD, que foram Yagoda e Azov, responsáveis pelas prisões, torturas e assassinatos, foram também executados em uma clara queima de arquivos. Mas a sanha assassina de Stalin se concentrou especialmente em eliminar os mais de 30 mil trotskistas. A ordem era matar a todos. Os últimos foram fuzilados nos campos gelados de Vorkuta e Kolyma, no Círculo Polar Ártico. Ao contrário do que dizia e ainda diz a propaganda comunista, Stalin não executou traidores, terroristas nem agentes do nazismo, e sim comunistas que se opunham ao stalinismo. Seu objetivo não era defender a União Soviética, mas sim defender o seu poder e as regalias da casta de funcionários privilegiados que lhe era fiel. Esses crimes monstruosos criaram as condições para a restauração do capitalismo, algumas décadas depois, levada a cabo pela própria burocracia.